Alguns pilotos quebram recordes. Lewis Hamilton vence o Grande Prêmio da Turquia e se torna 7 vezes campeão mundial. Outros marcam uma era. Mas só um homem fez tudo isso. Michael Schumacher não apenas dominou a Fórmula 1, ele a redefiniu para sempre. Ele tinha esse poder de tornar as coisas maiores. Quando eu estava crescendo, meu herói Michael estava competindo na Fórmula 1. Ele é herói para muitos, 7 vezes campeão mundial. Ele sempre será o maior, um dos maiores de todos os tempos. Mas o que o tornava tão único foi sua capacidade de vencer com qualquer carro e nas condições mais extremas, seu domínio absoluto na Ferrari, ou a forma como, quando tudo parecia desmoronar, ele sempre encontrava um jeito de voltar ao topo. O fato é que Schumacher não se tornou uma lenda por acaso. Seu caminho foi cheio de desafios, uma estreia inesperada, uma decisão que poderia ter arruinado seu futuro, anos de fracassos e frustrações e um acidente que quase acabou com sua carreira. No entanto, quando parecia que tudo estava perdido, algo mudou e começou uma das eras mais dominantes da história da Fórmula 1. Hoje vamos relembrar as 10 façanhas pelas quais Michael Schumacher é considerado por muitos como o melhor da história. E a última. É um momento tão lendário, inesperado e irrepetível que deixou o mundo inteiro em choque. Como em menos de uma hora, um completo desconhecido se tornou o piloto que todas as equipes da Fórmula 1 queriam contratar. A história de Michael Schumacher começou com uma combinação improvável de coincidências, mentiras estratégicas e, acima de tudo, talento puro. Em 1991, Bertrand Gault, piloto titular da Jordan, foi condenado a 2 anos de prisão após um desentendimento com um taxista, ao qual ele jogou gás lacrimogênio. Isso fez com que Ed Jordan fosse obrigado a procurar um substituto urgente. Foi então que Willy Weber, empresário de um jovem alemão de 22 anos, viu uma oportunidade única. Convenceu a equipe de que esse piloto conhecia perfeitamente Spa-Francorchamps, o circuito onde seria disputada a próxima corrida. O que Jordan não sabia era que aquele jovem chamado Michael Schumacher nunca tinha corrido lá, nem sequer tinha pisado no circuito. Schumacher estava disponível neste fim de semana. Eu o vi na Fórmula 3 e tenho isso. A equipe tem essa atitude de dar chance aos jovens. Mas quando o alemão subiu na Jordan, algo mudou. Em sua primeira classificação na Fórmula 1, conseguiu colocar um carro de meio de pelotão em um surpreendente 7º lugar, tirando mais de 1 segundo de vantagem sobre seu companheiro de equipe. Andrade Cesares, um piloto experiente. Ninguém podia acreditar. O jovem estreante tinha feito mágica em uma das pistas mais desafiadoras do calendário. Enquanto todos permaneciam em choque, Schumacher comentava com naturalidade. Estou muito feliz. Mas tenho que dizer, com esses carros você pode conseguir esses tempos. No entanto, no domingo a sorte não esteve do seu lado. Durante a volta de formação, ele detectou um problema na embreagem, mas a equipe não conseguiu resolver. Assim, sua estreia terminou antes mesmo de completar uma volta. O que para muitos teria sido uma estreia desastrosa, para Schumacher foi apenas o começo de uma das histórias mais incríveis da Fórmula 1. Flávio Briatore, então diretor da Benetton, ficou tão impressionado com sua atuação na classificação que não hesitou em demitir Roberto Moreno para contratá-lo como companheiro de Nelson Piquet. Essa decisão marcou o início de uma das carreiras mais lendárias da história da Fórmula 1, e isso foi apenas uma pequena demonstração de tudo o que ele iria conquistar no futuro, especialmente no circuito onde tudo começou, Spa-Francorchamps. Alguns circuitos têm uma conexão especial com certos pilotos, e para Michael Schumacher, esse lugar sempre foi Spa. A Bélgica foi onde tudo começou em 1991, e um ano depois, ele voltou com mais experiência e um carro competitivo. O que ninguém esperava era o que estava prestes a acontecer. Na classificação, ele conseguiu um sólido 3º lugar, atrás da Williams de Nigel Mansell, o carro mais dominante da temporada, e da McLaren de Ayrton Senna. Mas foi no dia da corrida que ele realmente mostrou do que era capaz. O Grande Prêmio da Bélgica começou em condições secas, mas a chuva leve logo complicou a pista. Mesmo assim, o alemão se manteve em 3º lugar com uma pilotagem precisa. No entanto, na volta 30, ele cometeu um erro, saiu em uma curva e passou pela grama molhada.
Felizmente, ele conseguiu voltar logo atrás de seu companheiro Martin Brando. Foi então que tomou a decisão que mudou tudo. Arriscou entrar nos boxes e trocar para pneus de pista seca, mesmo com a pista ainda úmida. Ele optou por pneus de pista seca. Foi uma grande decisão. A estratégia funcionou perfeitamente. Schumacher voava na pista. 3 voltas depois, o líder da corrida, Nigel Mansell, também entrou para trocar os pneus, mas quando saiu dos boxes, encontrou o jovem alemão à sua frente. A partir desse momento, a corrida se transformou em uma batalha contra o tempo. Mansell, com um carro claramente superior, começou a diminuir a diferença rapidamente. E parecia que o sonho da primeira vitória de Schumacher estava chegando ao fim, mas o destino tinha outros planos. Quando Mansell estava cada vez mais perto, seu motor começou a falhar, sem potência suficiente para continuar a perseguição. O britânico teve que se contentar com o segundo lugar, enquanto Schumacher conduzia impecavelmente até a linha de chegada. Assim, Michael Schumacher conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1. Schumacher conquistou sua primeira vitória em um grande prêmio, exatamente um ano após sua estreia na Fórmula 1. E naquele dia, depois de 17 anos, o hino alemão voltou a tocar no topo do pódio da categoria máxima. Poucos pilotos brilham quando enfrentam adversidades. Ayrton Senna conseguiu isso no Brasil em 1991, quando conseguiu a vitória com um carro preso na sexta marcha. 3 anos depois, na Espanha, Michael Schumacher enfrentou um desafio semelhante. E embora o resultado tenha sido diferente, o feito ficou marcado na história da Fórmula 1. Além disso, o contexto tornou essa corrida ainda mais especial. O Grande Prêmio da Espanha de 1994 foi a primeira competição após a trágica morte de Ayrton Senna em Imola, e o vazio deixado pelo brasileiro era sentido em cada canto do paddock. No entanto, naquela tarde, Schumacher protagonizou uma atuação que lembrou ao mundo inteiro a lendária façanha de Senna em São Paulo. Na classificação, dominou com autoridade e superou Damon Hill e Mika Häkkinen por mais de meio segundo. Na corrida, tudo parecia estar sob controle, até que de maneira completamente inesperada, seu câmbio quebrou e ficou preso na quinta marcha. Para muitos isso significaria o abandono imediato, mas não para Schumacher. O alemão se adaptou às limitações do carro com uma habilidade impressionante. Ajustou suas trajetórias para minimizar a perda de tempo nas curvas e manteve um ritmo incrível em condições quase impossíveis. O que ele fez foi tão extraordinário que conseguiu até mesmo fazer uma parada nos boxes sem que o carro parasse completamente e saiu apenas com a quinta marcha. Uma manobra praticamente impossível. Damon Hill ultrapassou Schumacher e venceu, mas Schumacher manteve o segundo lugar e terminou 24 segundos atrás do britânico. O mais surpreendente é que, apesar dos problemas no câmbio durante a maior parte da corrida, ele abriu mais de 1 minuto de vantagem para o terceiro colocado, Mark Blundell. Naquele dia, Schumacher deixou claro que mesmo com um carro limitado, seu talento era incomparável. Naquela tarde, não só Senna foi lembrado pelo discurso emocionante de Damon Hill, mas também porque Michael Schumacher demonstrou uma habilidade e determinação que refletiam a grandeza da lenda brasileira. Foi um momento que o consolidou como um digno herdeiro da magia que Senna havia deixado na Fórmula 1. Com atuações assim, constância e um momento polêmico, ele conquistou seu primeiro título mundial no fim de 1994. No entanto, essa não foi sua última atuação em condições extremas, e muito menos a mais impressionante. Mas antes, se você acha que o que Schumacher fez foi incrível, inscreva-se! Para qualquer piloto, largar na 16ª posição em Spa-Francorchamps, debaixo de chuva, seria um pesadelo. Mas para Michael Schumacher, foi a oportunidade perfeita para protagonizar um dos momentos mais épicos da história da Fórmula 1. O Kaiser chegou à Bélgica como líder do campeonato com uma vantagem de 11 pontos sobre Damon Hill. Mas seu fim de semana começou de forma terrível. Desde as primeiras sessões, ele parecia muito desconfortável com o carro e durante os treinos levou seu Benetton ao limite. Michael Schumacher fährt in der Malmö die Kurve zu weit über die Randsteine. O resultado foi um desastre. O monoposto ficou destruído a poucas horas da segunda sessão de classificação. Por isso, a equipe trabalhou intensamente para consertá-lo e conseguiram, mas havia um grande problema. A classificação já havia começado. Durante os primeiros minutos,
A pista estava seca, mas justo antes de Schumacher sair para marcar seu tempo, começou a chover. Apesar de seus esforços, ele não conseguiu registrar um tempo competitivo e ficou relegado à 16ª posição. Com uma chuva intensa no domingo, a recuperação parecia uma missão impossível, mas desde o início ficou claro que Spa seria palco de algo extraordinário. Em apenas 2 voltas, o piloto da Benetton já havia recuperado 6 posições e estava em 10º. Seu talento para pilotar na chuva lhe permitiu ganhar posições rapidamente, enquanto a liderança da corrida mudava constantemente devido a abandonos e falhas mecânicas. Na volta 15, o alemão assumiu a liderança da corrida quando Damon Hill parou nos boxes para reabastecer e colocar pneus de pista seca. 3 voltas depois, Schumacher fez o mesmo e o britânico recuperou a liderança com 14 segundos de vantagem. Mas tudo mudou em um instante. A chuva voltou com força e Hill entrou novamente nos boxes para colocar pneus de chuva. Nesse momento, Schumacher tinha 2 opções: parar e garantir o segundo lugar ou arriscar tudo para lutar pela vitória. Fiel ao seu caráter, apostou tudo e decidiu continuar na pista com pneus de pista seca. A diferença de desempenho era abismal. Hill estava 6 segundos por volta mais rápido que Schumacher e em poucas voltas alcançou o alemão. O que se seguiu foi uma das batalhas mais memoráveis da história da Fórmula 1. O piloto da Benetton defendeu com tudo contra um Williams muito mais rápido, fechando cada porta e levando seu carro ao limite em condições extremas. Depois de várias tentativas, Hill tentou ultrapassá-lo em Lycomes, mas os carros se tocaram. No entanto, a luta continuou com a mesma intensidade, com Schumacher arriscando ao máximo em cada curva. Finalmente, na volta 24, Hill tentou ultrapassá-lo no mesmo ponto onde eles haviam tido o contato, mas dessa vez o alemão não conseguiu segurar e acabou fora da pista. Com o caminho livre, o britânico começou a disparar e parecia que a vitória estava fora do alcance de Schumacher. Mas mais uma vez, Spa tinha outros planos. A chuva parou de repente, e agora era o alemão quem tinha a vantagem dos pneus. Schumacher mostrou todo o seu talento e foi diminuindo a diferença para Hill volta após volta, até que finalmente o alcançou e o ultrapassou. Diante disso, Hill não teve outra opção a não ser entrar nos boxes para colocar pneus de pista seca, mas quando a corrida parecia definida, tudo voltou a mudar. A chuva voltou com força na volta 29, e a direção de prova colocou o carro de segurança na pista, obrigando ambos os pilotos a entrarem novamente nos boxes para trocar os pneus. Faltando 12 voltas, o safety car saiu da pista com Schumacher na primeira posição, seguido por Hill. O cenário estava pronto para que se repetisse a disputa que eles tiveram algumas voltas atrás. No entanto, embora naquele momento eles não soubessem, o resultado já estava definido. Durante sua parada nos boxes, Hill excedeu a velocidade máxima permitida no pit lane, o que lhe custou uma penalidade de stop and go. No final, Schumacher cruzou a linha de chegada com 19 segundos de vantagem e conquistou uma vitória histórica, sua segunda em Spa-Francorchamps. Vitória de Michael Schumacher e da Benetton Renault. Naquele dia, ele mostrou por que Spa era seu circuito favorito e como, mesmo nas condições mais difíceis, seu talento era inigualável. No Grande Prêmio da Europa de 1995, Michael Schumacher não só enfrentou seus rivais na pista, mas também o peso de um campeonato em disputa e a pressão de correr diante de seu próprio público. O que aconteceu naquela tarde deixou toda a Alemanha enlouquecida. Schumacher chegou em meio a uma disputa com Damon Hill, o mesmo rival de quem tirou o campeonato do ano anterior de forma muito polêmica. Hill ultrapassa! Fora Schumacher, o alemão está fora do Grande Prêmio da Austrália. O piloto da Benetton largou da 3ª posição, atrás dos Williams de Hill e Coulthard, então sabia que precisava de algo mais do que apenas velocidade para vencer. A pista estava úmida, mas começava a secar, o que adicionava um desafio extra. E na primeira curva aconteceu o seguinte. Um início de corrida confuso. David Coulthard, Michael Schumacher e Ed Irvine ficam na 3ª posição. Schumacher aproveitou a má largada de Hill, ultrapassou e ficou em segundo, atrás de Coulthard. Quando os líderes fizeram sua primeira parada nos boxes, um protagonista inesperado apareceu. Jean Alesi, que ainda não tinha parado, superou a todos e assumiu a liderança da corrida. Enquanto isso, Hill começava a diminuir a distância para Schumacher até alcançá-lo. O alemão se defendeu dos ataques de Hill, mas o Williams era mais rápido e finalmente o ultrapassou. No entanto, a batalha ainda não tinha terminado. Pouco depois, o britânico cometeu um erro e saiu da pista.
o que permitiu a Schumacher recuperar a posição. Apesar de terem perdido tempo na disputa, ambos conseguiram ultrapassar David Coulthard quando ele começou a ter problemas com o carro. Assim, Coulthard ficou fora da briga pela vitória. Mas como comentei, a batalha entre Schumacher e Hill fez com que eles perdessem muito tempo, o que criou um cenário completamente inesperado. Alesi liderava a corrida com 45 segundos de vantagem. Na volta 34, Alesi e Schumacher fizeram sua segunda parada nos boxes. O francês colocou combustível suficiente para chegar até o final, enquanto o alemão ainda tinha uma terceira parada pendente. Pouco depois, o destino voltou a desempenhar um papel crucial. Na situação em que agora é segundo atrás de Schumacher no campeonato. Rodopie está fora, Damon Hill está fora! Damon Hill sofreu um incidente e ficou fora da corrida. A vitória parecia destinada a Alesi, a menos que Schumacher conseguisse alcançá-lo após sua última parada nos boxes, embora a possibilidade fosse mínima. Mas se houvesse uma oportunidade, Schumacher iria tentar, ainda mais correndo diante de sua torcida. Com menos carga de combustível, o alemão iniciou uma recuperação impressionante e reduziu a enorme diferença com voltas quase 2 segundos mais rápidas do que as da Ferrari. Após um grande esforço, conseguiu alcançar Alesi e o pressionou durante várias voltas, chegando a forçar o francês a travar os pneus em várias ocasiões. Depois de tentar de todas as maneiras possíveis, o piloto alemão decidiu arriscar a pouco mais de 2 voltas para o final, na curva 11. Fez uma freada tardia por fora, em um movimento extremamente arriscado que poderia ter terminado com ambos fora da corrida. Juntos na chicane, lado a lado. E Schumacher consegue! Alesi tentou defender, mas precisou abrir espaço para evitar a colisão. Finalmente, Schumacher cruzou a linha de chegada como vencedor e desencadeou a loucura no circuito e em toda a Alemanha. E foi graças a atuações como as da Bélgica e da Alemanha que, em 1995, Michael Schumacher se tornou bicampeão mundial da Fórmula 1. No final daquele ano, Michael tinha 2 opções: jogar pelo seguro e ficar na Benetton para buscar seu terceiro título com um carro competitivo, ou arriscar tudo e se juntar a uma Ferrari em crise, com a missão de devolvê-los ao topo e alcançar a glória eterna. Não preciso nem dizer qual foi a escolha dele. Quando Michael Schumacher chegou à Ferrari em 1996, encontrou uma equipe em crise e um carro muito abaixo do nível de seus rivais. Mas no Grande Prêmio da Espanha, sob uma chuva torrencial, ele mostrou que mesmo com um carro medíocre, a grandeza de um piloto pode mudar tudo. Naquele dia em Montmeló, Schumacher protagonizou uma das atuações mais impressionantes de sua carreira. No entanto, o início não poderia ter sido pior. Na largada, a Ferrari sofreu problemas na embreagem, o que o deixou praticamente imóvel por vários segundos e fez com que ele perdesse muitas posições. Mas o alemão não foi o único com dificuldades. Antes de terminar a primeira volta, 6 carros já haviam abandonado, incluindo seu companheiro de equipe Ed Irvine. Apesar da má largada, Schumacher começou a recuperar rapidamente. Na 9ª volta, alcançou Jean Alesi, o homem de quem ele não só havia tirado a vitória no Grande Prêmio da Europa do ano anterior, mas também a vaga na Ferrari para a temporada de 1999. O que se seguiu foi uma batalha em condições extremas, onde o alemão voltou a mostrar por que era considerado o melhor na chuva. Depois de superar Alesi com uma manobra impecável, continuou sua recuperação. Apenas algumas voltas depois, chegou a vez de Jacques Villeneuve, que liderava com sua Williams, o carro mais dominante do ano. Mas nem mesmo uma Williams podia parar Schumacher naquele dia. Em uma manobra calculada no milímetro, o alemão assumiu a liderança e nunca mais a perdeu. Enquanto seus rivais lutavam para se manter na pista, Schumacher voava sob a chuva, impondo um ritmo avassalador. O domínio foi absoluto, ele tirava 3 segundos por volta de seus perseguidores e construiu uma vantagem de 45 segundos sobre o segundo colocado. A vantagem de Schumacher foi tão esmagadora que dos 6 carros que conseguiram terminar a corrida, apenas 2, Alesi e Villeneuve, conseguiram completar na mesma volta que ele. Essa vitória não foi apenas a primeira com a Ferrari, mas marcou o início de uma nova era. O piloto alemão havia chegado para transformar a equipe e desafiar o domínio da Williams. Foi uma mensagem clara para toda a Fórmula 1. Mesmo com um carro inferior, Michael Schumacher era imparável. Nesse dia nasceu a lenda de Schumacher na Ferrari, a combinação que redefiniu a história do esporte. Naquele ano, Michael conseguiu mais 2 vitórias, apesar de não ter um carro competitivo. Por isso, suas vitórias na Bélgica e na Itália se tornaram essenciais para seu legado.
No Grande Prêmio da Hungria de 1998, Michael Schumacher protagonizou uma atuação que desafiou todas as probabilidades, e deixou claro que o piloto mais rápido nem sempre é aquele que tem o melhor carro. Para aquela temporada, as intermináveis horas de trabalho de Schumacher e da Ferrari começavam a dar frutos. A equipe já tinha um carro mais competitivo, superando a Williams, que dominava nos últimos anos, mas então aconteceu algo totalmente inesperado. A McLaren havia construído o carro mais rápido disparado e dominava o campeonato, com Mika Häkkinen como favorito ao título, após vencer 6 das primeiras 11 corridas. No entanto, Schumacher, com um carro inferior, mas com puro talento, continuava na disputa graças às suas vitórias consecutivas no Canadá, França e Grã-Bretanha. Ele sabia que na Hungria não bastava ser rápido, era preciso ser perfeito. A partir da terceira posição, começou a pressionar os McLaren desde o início até sua primeira parada nos boxes. Nesse momento, Coulthard teve a chance de disparar na frente, mas cometeu um erro. Ele saiu da pista e perdeu tempo, fazendo com que a Ferrari se aproximasse ainda mais. Enquanto tudo isso acontecia, algo aconteceu que mudou o destino da corrida. Ross Brawn, o gênio estratégico da Ferrari, decidiu mudar o plano. Em vez de 2 paradas, Schumacher faria 3, uma decisão que parecia uma loucura. Como se não bastasse, uma parada nos boxes catastrófica de Häkkinen fez com que ele perdesse muito tempo e permitiu que o piloto da Ferrari o ultrapassasse. A partir daí, a estratégia de Brawn fazia ainda mais sentido. Mas para que funcionasse, Schumacher precisava fazer o impossível, correr 30 voltas no ritmo de classificação, volta após volta, sem margem para erro. Pouco antes, um piloto do calibre de Coulthard havia falhado ao tentar o mesmo durante muito menos voltas. Mas a grande diferença era que agora quem iria tentar era Michael Schumacher, e o que aconteceu depois foi simplesmente impressionante. Schumacher marcou 15 voltas mais rápidas consecutivas depois de sua segunda parada, o que gerou pânico na McLaren, que não fazia ideia do que fazer. Ron Dennis e um jovem Adrian Newey tentaram reagir ordenando que Häkkinen, que estava com um ritmo lento, deixasse Coulthard passar para que ele pudesse tentar se aproximar de Schumacher. Mas eles não calcularam um detalhe crucial. Schumacher tinha sido tão rápido nessas 15 voltas que tinha vantagem suficiente para entrar nos boxes, fazer sua terceira parada e voltar à pista ainda na primeira posição. Olha para trás, onde estão os McLarens? Eles estão atrás dele, Com a corrida praticamente garantida, qualquer um teria diminuído o ritmo. E o que Schumacher fez? Ele continuou quebrando recordes de volta. Quantos? Mais 15 consecutivos até a bandeirada final. Naquele dia, Schumacher não só venceu, mas deixou um lembrete inesquecível. O carro é importante, sim, mas a diferença real quem faz é o piloto. Depois de praticamente ter reconstruído a Ferrari, Michael Schumacher tinha tudo para ser campeão em 1999. Mas um acidente brutal em Silverstone mudou o rumo da sua temporada e possivelmente da sua carreira. Na primeira volta, uma falha nos freios da sua Ferrari fez com que ele batesse violentamente contra as barreiras. Michael Schumacher quebrou a perna aqui em 1999 ao bater na brita. O impacto foi devastador. O alemão sofreu uma fratura da tíbia e da fíbula da perna direita, o que o deixou fora da competição por 6 corridas. E praticamente acabou com suas esperanças de conquistar o título. Enquanto se recuperava, o campeonato seguiu seu curso e, contra todas as previsões, Eddie Irvine, seu companheiro de equipe, acabou disputando o título contra Mika Häkkinen. Além disso, a Ferrari tinha a oportunidade de conquistar o campeonato de construtores pela primeira vez em 16 anos. Tudo dependia de Schumacher e do seu retorno para as 2 últimas corridas da temporada. O problema era que seu substituto, Mika Salo, só conseguiu 2 pódios em 6 corridas, sendo essas as únicas vezes em que conseguiu marcar pontos. No início de outubro, a Ferrari organizou um teste em Mugello para avaliar a condição física do alemão. Foi um desastre, ele mal conseguiu completar 15 voltas antes de perder o controle do carro e bater. Apesar de ileso, ficou claro que ele não estava pronto para competir. No mesmo dia, a Ferrari anunciou que ele não disputaria o resto da temporada. Mais tarde, o próprio alemão confirmou isso à imprensa, explicando que seu estado físico não era o ideal para render no mais alto nível, e que ainda carregava o peso psicológico do acidente em Silverstone. Contra todas as expectativas, ele voltou a pilotar a Ferrari no Grande Prêmio da Malásia. Apesar das dúvidas sobre seu estado físico e mental, conseguiu uma das pole positions mais impressionantes da história, ao superar Häkkinen por quase 1 segundo de diferença. Durante a corrida, ele mostrou por que era considerado um dos melhores de todos os tempos.
terminou em segundo lugar e ajudou a Ferrari a se manter na briga pelo campeonato. Em Suzuka, na última corrida do ano, ele voltou a brilhar e conquistou mais um segundo lugar. No entanto, Irvine não conseguiu superar Häkkinen e perdeu o título de piloto por apenas 2 pontos. Apesar disso, a Ferrari conseguiu se consagrar campeã de construtores pela primeira vez desde 1983, marcando o retorno definitivo da equipe italiana ao topo da Fórmula 1. E esse retorno não teria sido possível sem a incrível façanha de Schumacher. A Ferrari, a equipe mais emblemática da Fórmula 1, estava há mais de 2 décadas sem um título de pilotos. Mas no dia 8 de outubro do ano 2000, Michael Schumacher, com lágrimas nos olhos e com a determinação de um campeão, pôs fim a essa longa espera e deu início a uma das fases mais dominantes da história do esporte. O campeonato tinha sido uma batalha intensa entre Schumacher e Häkkinen. De um lado, a McLaren buscava seu 3º título de piloto consecutivo. Do outro, a Ferrari apostava tudo em sua joia alemã para acabar com o jejum. Após vencer nos Estados Unidos e com o abandono de Häkkinen, Schumacher chegou a Suzuka, podendo ser o primeiro campeão da Ferrari desde Jody Scheckter em 1979. A pole position era dele, mas a corrida começou com uma reviravolta inesperada que complicou tudo. Na largada, Häkkinen o ultrapassou na primeira curva e, com um ritmo avassalador, abriu 8 décimos de vantagem antes de completar a primeira volta. Tudo parecia favorecer a McLaren, especialmente depois que um pit stop lento da Ferrari fez com que Schumacher perdesse ainda mais tempo. No entanto, a grandeza de Michael não estava apenas em sua velocidade, mas também em sua capacidade de manter a calma sob pressão. Antes da segunda parada nos boxes, Häkkinen estava começando a perder tempo por causa do tráfego na pista, então ele parou na volta 37 e saiu a quase 26 segundos do alemão. Até aquele momento, a Ferrari havia replicado a estratégia da McLaren. Mas então Ross Brown e Schumacher tomaram uma decisão que definiu o campeonato. Como tantas vezes antes, decidiram arriscar tudo. O alemão ficou na pista por mais 3 voltas para evitar o tráfego e ganhar tempo antes da sua parada. Mas para que isso funcionasse, ele precisava voar, e ele voou. Nessas 3 voltas ele marcou tempos impressionantes, quando finalmente entrou nos boxes. O excelente trabalho da Ferrari fez com que ele saísse 4,1 segundos à frente de Häkkinen. O título estava definido, o alemão manteve a diferença, e nem a chuva leve nas últimas voltas pôde evitar o inevitável. Ele cruzou a linha de chegada como vencedor do Grande Prêmio e, o mais importante, como campeão mundial pela 3ª vez. E vencer o Grande Prêmio do Japão de 2000 e o Campeonato Mundial pela 3ª vez. As lágrimas escapavam enquanto ele agradecia a sua equipe pelo rádio. Você é incrível, Ross. Você é incrível, Ross. Todos vocês, equipe. Oh, meu Deus. Tantos anos de sacrifício, tantas derrotas, tanta dor, tudo tinha valido a pena. Naquele dia, a Ferrari voltou ao topo da Fórmula 1. E Michael Schumacher se tornou o herói que devolveu a glória a Maranello. Mas isso foi só o começo. Nos anos seguintes, a Ferrari e Schumacher construíram uma era de domínio absoluto, conquistando 5 títulos consecutivos e se consolidando como a dupla mais bem-sucedida da história do esporte. Além disso, em 2003 superou em títulos a Juan Manuel Fangio e em 2004 se tornou o piloto mais premiado da história, com 7 campeonatos mundiais. Em 2006 anunciou sua aposentadoria da Fórmula 1, com 37 anos, 91 vitórias e 7 títulos mundiais. E assim terminou uma das carreiras mais bem-sucedidas e lendárias da história da Fórmula 1, ou pelo menos era o que parecia, até que alguns anos depois tudo mudou. A história de Michael Schumacher na Fórmula 1 parecia ter chegado ao fim em 2006, mas a recém-criada equipe Mercedes o convenceu a voltar em 2010. Para sua última dança, e alguns anos depois, em 2012, a Fórmula 1 foi testemunha do fim de uma era. O homem que havia reescrito os livros de história do automobilismo se despediu definitivamente das pistas. Mas antes de fazer isso, deixou uma última demonstração de grandeza que ficou gravada na memória de todos os fãs. Seu retorno com a Mercedes à Fórmula 1 não foi como muitos esperavam. Durante 3 temporadas, a equipe alemã lutou para ser competitiva, sem grandes conquistas. Mas o talento e a experiência do heptacampeão foram fundamentais para construir as bases do que, anos depois, se tornaria uma dinastia.
E embora os resultados nem sempre o acompanhassem, Schumacher ainda tinha lampejos de magia. No Grande Prêmio de Mônaco de 2012, o alemão conquistou uma pole position excepcional. Com essa conquista, ele mostrou que sua habilidade continuava intacta, mas uma penalização que trazia do Grande Prêmio anterior o colocou na 6ª posição no grid. Infelizmente, sua corrida terminou em abandono, mas aquela volta de classificação lembrou ao mundo quem era Michael Schumacher. Sua última grande façanha veio semanas depois, no Grande Prêmio da Europa, em Valência. O alemão nem sequer conseguiu chegar ao Q3 e teve que largar da 12ª posição. A confiança que tinham, além de uma classificação que não tinha sido das melhores, mas fiel ao seu estilo, escolheu uma estratégia diferente. Começou com pneus médios, enquanto os 10 primeiros optaram pelos compostos macios. Isso o manteve longe do caos inicial, mas também o obrigou a recuperar posições contra todas as previsões. E então aconteceu algo inesperado. Oh Deus, acho que posso levar um pequeno golpe no pulso por isso também. Quando o safety car entrou após o acidente, Schumacher se encontrou entre os 10 primeiros. A partir daí, começou a mostrar por que era considerado um dos melhores da história. Ultrapassagem após ultrapassagem, superou Rosberg, Weber e outros, enquanto andava 2 segundos mais rápido que seus rivais. Na penúltima volta, passou Hülkenberg e garantiu o 5º lugar. Mas o destino tinha algo especial reservado. Pastor Maldonado bateu em Hamilton, tirou-o da corrida e abriu caminho para Schumacher. O alemão cruzou a linha de chegada em 3º lugar e se tornou o piloto mais velho a subir ao pódio desde Jack Brabham em 1970. Naquele dia, Michael Schumacher não só se despediu com mais um recorde, mas também deixou um lembrete de seu gênio, sua perseverança e seu amor pelo automobilismo. Assim, em seu último capítulo, ele se despediu pela 2ª vez com todos os recordes possíveis na Fórmula 1, sendo considerado por muitos como o melhor da história. Há quem acredite que o maior de todos os tempos é Senna, então assista deste vídeo e descubra as 10 façanhas pelas quais Ayrton Senna é o melhor da história.